Começamos mais um Contextualizando, e hoje com a minha amiga Ana Laura. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Olha, vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, mas a Ângela da Casa Renê já está conosco, o seu José da Cruz já está conosco, né? E hoje a gente vai ter um momento muito bonito de trabalho que a gente vai fazer, porque hoje é um dia especial para nós espíritas, né, Ana? Especialíssimo, né? Porque hoje nós comemoramos o nascimento do Hippolyte Denis Arrivaio, que para nós, futuramente, será codificador do Espiritismo. Mas, Ana, antes da gente começar nossos comentários, fala um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem. Bom, eu sou Ana Laura Calenzo, sou uma pessoa comum. Estamos aqui com esse objetivo, né? Eu sou frequentadora e tarefeira do Centro Espírita Amor e Caridade, em Cabo Frio. E sou uma pessoa que gosto muito de estudar, gosto muito de compartilhar, gosto muito de somar, construir os ensinamentos, construir o pensamento, construir essa energia gostosa desse projeto. Então, assim, estou muito grata por esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Num sábado, eu não sei aí, que eu estou em Araruama, aqui está um vento, mas está um vento aqui delícia. Também. Aqui também. Né? Então... Estou até com calor, porque eu fechei tudo para não atrapalhar. Eu fiz a mesma coisa, né? E daí nós ficamos refletindo sobre a internet, sobre esse momento, e se tivéssemos que nos deslocar para algum local para nos encontrarmos, talvez não fosse possível. E hoje, no aconchego do nosso lar, nós temos essa possibilidade de estarmos juntos, refletindo um pouco sobre o ensinamento do Mestre Jesus. Então, muito obrigada pela oportunidade, que sejam todos bem-vindos, sejam momentos de muita troca. Pois é, Ana. A Ana e eu somos estudiosas do Evangelho, né? Nós fazemos estudos juntos sobre o Evangelho, nos reunimos toda semana, conversamos muito. E nós temos o nosso compromisso. E a Ana tocou um assunto importantíssimo, né? A gente tem esse compromisso com o Espiritismo. A gente não se deixou abater por esse momento, que é uma das funções da página, né? Proporcionar um pouquinho de estudo para as pessoas. E como eu falei, hoje nós comemoramos o nascimento, a reencarnação de John Hus, mais conhecido para nós como Allan Kardec. Ana, o que você pode falar para a gente de Kardec? Você preparou alguma coisa? Eu vou falar do coração, pode? Deve. Porque falar de Kardec para mim é falar de coração. Falar de Kardec para mim é falar de gratidão dessa pessoa, desse homem de gênio incrível que esteve aqui entre nós e continua, né, nos amparando, nos auxiliando certamente, porque nos deixou um legado muito importante, com todo o sacrifício, porque nós sabemos que foi um trabalho árduo. Imagina, né, 216 anos atrás, sem essa tecnologia maravilhosa que nós temos hoje, pegar todos aqueles cadernos, analisar tudo, organizar, dar todos aqueles ensinamentos, né, aos ensinamentos do Cristo, um corpo de doutrina com tanta perseverança, com tanta fé, né? E ele veio com essa missão. O Cristo disse assim, olha, ele programou tudo com o Cristo e conseguiu executar a missão do começo ao fim, com muita abnegação, com muito carinho, com muitas dificuldades. Ele passou também, como nós, por muitas dificuldades. Então, quando eu penso em Kardec, eu penso assim, poxa, o Cristo confiou nele. E nós confiamos nele, né? Eu vejo, assim, eu fico imaginando Kardec, aquela época dele que nós consideramos tão difícil, Ana. A gente hoje, nessa encarnação, vive nesse mundo tão avançado tecnologicamente, e é por isso que a gente dá esse valor todo a Kardec, que é o que ele fez.
Mas eu fico pensando, a gente daqui a umas 2 encarnações, quando a gente olhar historicamente para esse momento, se a gente não vai pensar a mesma coisa. A gente vai pensar nas dificuldades que nós pensamos que existiam. Então, o que eu acho mais valoroso nessas pessoas é que elas souberam viver o momento delas, aproveitaram a tecnologia que tinha no momento deles. A tecnologia de Kardec era o livro impresso, era as cartas, a correspondência, né, Fernanda? Sim, olha, ele usou tudo que tinha à mão, né? Tudo que tinha de providencial ele utilizava. E eu acho que assim isso foi fantástico. E a gente tem muito a agradecer a Kardec pela doutrina que a gente tem, pelas orientações que a gente tem hoje. Eu costumo dizer que foi feito tudo com muito carinho, né? Ele fez tudo carinhosamente, realmente com um esforço grande, não foi entendido, né? Não foi compreendido por muitos dos seus pares, mas levou a sua missão até o final. E nós agradecemos muito. Olha, a Ângela diz ali, ó, agradecemos também a sua esposa, que muito o ajudou com a sua perseverança, amor e dedicação. Muito bem lembrado, Ângela. Realmente, a Eli foi o braço direito, o esquerdo, as pernas, e mesmo depois que Kardec retornou à pátria espiritual, do jeitinho dela, ela ainda deu continuidade, ainda trouxe algo mais de Kardec para nós. Realmente temos gratidão a ela, com certeza. Eu também acho, com certeza. Precisamos valorizar todos aqueles que ajudaram, mas imagino que para o cônjuge, né, que no caso era Amélie Baudet, que ela deve ter sido realmente também preparada para essa missão, porque veio e entendeu que o seu esposo precisava levar aquilo à frente. Isso é maravilhoso. Ajudou muito, né, Fernanda? E ajudou, né? Ela foi parceira mesmo dele. Você vê que, pelo que pouco que se conhece, que até não se conhece muito da relação deles, mas o pouco que se conhece vê muito do carinho, né? Dessa questão da renúncia, de como ela renunciou, como ele trabalhou, porque foi um trabalho muito grande. Gente, foi pouquíssimo tempo com a tecnologia que ele tinha para elaborar, organizar, né? Pegava as perguntas, estudava as respostas, que tem coerência, vamos formular, vamos melhorar essas perguntas, vamos juntar tudo e deu um corpo de doutrina. Olha que responsabilidade, né? Que carinho que ele teve. E presta atenção, foram mais de 1.000 centros espíritas, de grupos mediúnicos. Sim. Imagine enviar essas perguntas, o filme retrata muito bem isso. Muito bem. Receber essas perguntas novamente e depois observar o que realmente era a mensagem, né? Aquilo que era comum a todas elas. Isso sem computador. Pois é, porque hoje você programa... Céu, Ana Laura. Porque hoje você programa tudo, você joga lá e o computador faz toda essa tarefa. Por isso que nós vemos no filme, em muitos momentos, ele ali ficava debruçado naqueles livros, debruçado naqueles cadernos, né? Mas certamente num contato contínuo com a espiritualidade. A espiritualidade o amparou muito, o Cristo o amparou muito, porque ele realmente abraçou com muito carinho esse trabalho e foi até o fim e nos deixou esse legado importantíssimo, né? Porque nos auxilia, e nós vamos ver na página de hoje, como em todos os nossos estudos, como o trabalho que ele fez, dando aos ensinos do Cristo esse corpo de doutrina, nos auxilia hoje a buscar, né, o melhor para nós, a nossa saúde, que é o que nós vamos falar hoje. Não da saúde especificamente do corpo, mas que vai, né, na contrapartida, mas essa saúde da alma mesmo, dessa compreensão de sermos um espírito imortal. Então, podemos começar, Fernanda? Vamos, a página de hoje que a Ana vai comentar é o capítulo 79, chamado Estudo Íntimo. Fica à vontade, a tela é toda sua aí. É nossa, né? E quem quiser, vamos lá, vamos ajudar, vamos escrever, vamos perguntar, vamos participar, porque assim nós vamos construindo juntos o nosso entendimento. Porque isso é o que ele diz aqui. No Livro da Esperança, esse capítulo 79, ele tem o título Estudo Íntimo. Então, o que é um estudo? É a busca do conhecimento. Quando você está estudando, você está buscando conhecer
alguma coisa, algo. E nesse caso especificamente, ele está falando de conhecer a nossa intimidade. Então, que seja um momento em que nós possamos refletir um pouco mais sobre cada um de nós. E Emmanuel, ele começa dizendo assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Palavras de Jesus, né, de acordo com Mateus, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 13. E contextualizando, buscando entender, né, da onde veio essa fala. Porque quando realmente você pega uma fala, um pedaço de uma fala, um trecho de uma fala, você entende melhor esta fala quando você parte de alguns versículos anteriores. Então, nós vamos pegar lá desde o versículo 9, continuamos no capítulo 9, mas vamos no versículo 9 até o 13. Porque esse é exatamente o momento em que Mateus narra a sua conversão como apóstolo. Então, Mateus estava ali, vamos assim imaginar, sentadinho no banco de uma praça. E, de repente, Jesus passa e vê Mateus. Né? Então, vamos trazendo isso para o dia de hoje. Jesus está nos vendo o tempo todo. Ele está passando pela nossa vida o tempo todo. Mas aí, o que Jesus faz? Ele passa por Mateus, mas ele para. Ele vê Mateus. Mas ele não vê o Mateus, o publicano. Ele vê o Mateus, um espírito imortal. Um espírito com seus conflitos. Um espírito sentindo uma necessidade enorme de mudança. Porque a tarefa que ele tinha como publicano, e nós vamos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quem era o publicano? É aquele camarada que cobrava os impostos. Né? E muitas vezes, muitos dos seus pares, não posso dizer que ele fazia desta mesma forma, cobravam um pouquinho mais. Então, naquela época, os judeus não gostavam dos publicanos. Por quê? Porque eles cobravam os impostos. E além deles cobrarem os impostos, eles cobravam algumas vezes um pouco mais, enriquecendo com isso. Então, um povo muito sofrido, um povo que sofria em função daquele Império Romano. Então, enquanto o Império Romano ficava cada vez mais rico, o povo cada vez mais pobre. Então, Mateus estava ali pensando na vida, Jesus passa, vê Mateus como aquele que estava precisando de um auxílio, de um amparo, e volta lá e diz assim: Mateus, segue-me. E Mateus não titubia. O Cristo está nos chamando a segui-lo todos os dias. Já começamos a nossa reflexão por aí também. Então, quando Cristo chama Mateus, ele não pensou duas vezes. Ele viu ali uma oportunidade, ele sentiu o amor do Cristo. Ele sentiu que aquele era o seu momento. Então, ele vai e segue o Mestre Jesus. E nesse inteirinho, o que Mateus faz? Para seguir o Mestre Jesus, ele deixaria todo o seu dinheiro, deixaria o seu trabalho, deixaria os seus amigos. E ele então faz um banquete para se despedir dos seus amigos, dos seus pares, dos outros publicanos, dos seus colegas de trabalho. E Jesus vai com seus discípulos a esse jantar. Bom, como os judeus não gostavam dos publicanos, naquela época, muito semelhante aos dias de hoje, quem andava com o publicano não podia ser, né? Não podia andar com o publicano, porque se você andasse com eles, você estaria compartilhando do mesmo pensamento. Então, os fariseus, que eram aqueles os estudiosos, aqueles religiosos daquela época, eles estavam sempre à espreita ali em torno do Mestre Jesus. E Jesus foi à casa de Mateus participar da refeição, levou os seus discípulos. E foram chegando os amigos de Mateus, foram chegando outros publicanos, aqueles que eram conhecidos como os pecadores. Então, como que Jesus, um espírito puro, né? Eles não pensavam em espírito naquela época, mas um homem, um ser da estirpe, um Messias, sentado à mesa, no meio daqueles publicanos, que eram aquelas pessoas que não eram bem vistas. Então, os fariseus perguntam para os discípulos: por que o teu mestre senta à mesa com esses pecadores? E Jesus escuta
essa pergunta. E ele diz assim: não são as pessoas de saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide, pois, aprender o que significa misericórdia. Eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justo que vim chamar mães a pecadores. Então, Jesus dá essa resposta para que nós comecemos a refletir. Então, se ele diz assim, olha, não são as pessoas de saúde que precisam de médico, mas as doentes, e de fato não é a justos que vêm chamar, mas a pecadores, se nós começarmos a construir o nosso entendimento, então ele está dizendo que os fariseus seriam os justos e os publicanos seriam os pecadores. O que vocês acham? Vocês gostariam de contribuir? Gostaria de contribuir, Fernanda? O que você acha? Olha, será que é isso que Jesus está dizendo? Eu queria contribuir com duas falas de Ângela aqui para nós, né? Quando a gente falou em estudo íntimo, ela voltou assim: conheceram nós mesmos? E na hora que você falou dos impostos extorsivos, na verdade, o que você está comentando, Ana, é bem o dia de hoje, né? Porque nós talvez tenhamos mudado de algumas classes, mas existem algumas classes dentro da nossa sociedade. Se nós formos vistos andando com eles, vão falar lá, Fernanda já se meteu com política. Já se misturou. Já se misturou, o que ela quer? Então, assim, isso em qualquer nível, a gente ouve muito sobre isso. Então, a Ângela está falando, é verdade, né, Ângela? A gente está muito misturado ainda nisso. Só que a fala de Jesus é aquela fala maravilhosa, porque a gente encobre muito o que a gente quer com a mensagem de Deus. E assim os judeus faziam. Né? E ele fala, misericórdia eu quero, não sacrifício. Não sacrifício. É porque ele olha exatamente o Mateus com misericórdia. Então ele olha o Mateus com esse olhar de misericórdia, de compaixão. Ele sente a alma dele, ele percebe os conflitos. E trazendo para os nossos dias, Fernanda, eu começo a refletir que muitas vezes as pessoas estão... você falou, por exemplo, da política. Então, a pessoa ela tem um ideal antes de participar da política propriamente dita. E quando ela está, muitas vezes, naquele meio, acaba se deixando também levar. Então, eu penso que eu vejo exatamente Mateus refletindo sobre isso. Talvez nessa condição. Então, quando Jesus diz que teve misericórdia e compaixão dele, exatamente por isso. Mas quando ele também fala, naquela fala que nós falamos anteriormente, que ele veio para os pecadores e não para os justos, não que os fariseus sejam os justos, é que Jesus está nos levando a refletir na dificuldade que é para nós, e principalmente, então, muito mais, e para ele também, de ter acesso a essas pessoas que se acreditam que são as sábias, porque assim que eles se acreditavam. Primeiro, eles não se acreditavam doentes, eles se acreditavam sãos. Então, fazer este trabalho espiritual com eles, num grau de dificuldade muito maior. Agora, aquele, na posição do publicano, na posição de Mateus, precisando, necessitando de uma reforma, de uma mudança, o acesso é muito maior e melhor. Você não, aquela pessoa, quando ela está doente, que ela não quer ir ao médico, que ela não quer tomar os remédios, gente, não é fácil, não. Para você convencer aquela criatura, não é, até porque muitas vezes ela não se vê doente. Aí é que está a questão. Então, os fariseus não se viam doentes. Então, esse é um outro questionamento. E nós? Será que nós, como que nós nos vemos? A Ângela colocou aqui, né? A Ângela colocou aqui, com um olhar, Jesus olhou para ele com o olhar de quem está doente. Exatamente. De quem Mateus está doente. Como nós adoecemos em algumas partes também, né? Que o amor, às vezes, do empregado está adoecido, né? O amor que não perdoa está adoecido, o amor que é exacerbado está adoecido. E a prática da nossa atividade social, que não é feita corretamente, já que nós citamos política,
também está adoecida. Sim. E como é que é esse estado de doença? Por que nós adoecemos? Porque a lei é uma só. É a lei de Deus, ou a lei natural, como queremos chamar. Mas é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, quando eu estou... Agora, é tudo junto e misturado. Uma não exclui a outra. Você precisa ser justo, amoroso e caridoso. Tudo ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que você está no contraponto desta lei, você fica doente, porque você sai do seu estado de equilíbrio e vai para um estado de desequilíbrio. Então, quando você vai para esse estado de desequilíbrio, é que você está efetivamente doente. Porque quando nós pensamos em doença, nós pensamos somente na doença do corpo físico. E esquecemos que a doença do corpo físico é o reflexo da doença da alma. Porque uma alma em equilíbrio, os seus sentimentos estão equilibrados, você está... a Dona Alice falou assim, gente, a Ana aqui, que delícia. Ah, meu Deus, foi eu que li. Então, quando você está de acordo com essa lei, você está em equilíbrio. Mas nós, infelizmente, não conseguimos estar neste equilíbrio, nessa lei divina, nessa lei que é uma lei natural. Então, aí o que acontece? Eu fico enfermo. E eu preciso parar para pensar que são as reflexões que Emmanuel nos traz, o que eu estou fazendo com essas enfermidades. Porque quando Emmanuel começa a falar dessa construção espiritual, porque quando você lê a página, ele fala na construção espiritual a que nós fomos trazidos para este planeta Terra. Então, Jesus, o governador, né? O divino escultor deste planeta maravilhoso, nos acolhe com todo carinho. Para quê? Para que nós possamos construir o nosso eu espiritual. Então, Emmanuel vai falando aqui na página para nós desses momentos, porque hoje nós não passamos mais por aquelas perseguições que passávamos no passado, mas nós temos outras doenças, nós temos outros conflitos. E daí ele vai falando, né? Quais seriam esses conflitos? A inconformidade, ele fala do desgosto, ele fala da insatisfação, do arrependimento de uma atitude que nós tivemos, mas caramba, agora que eu me arrependi, a situação já passou, de repente o outro já desencarnou, a coisa já aconteceu, já está longe de mim, e eu não tive esse... É isso aí, é o nosso orgulho que nos cega. Então, cabe essa pergunta, né? Nós estamos doentes? Nós estamos sãos ou nós estamos doentes? Como nós estamos nos identificando? E a resposta, gente, a essa pergunta tão simples vai fazer muita diferença para nós. Porque quando eu me percebo aí doente, né? Ou seja, com alguma desarmonia, com algum desequilíbrio, eu consigo abrir o meu coração e me abrir para o Evangelho do Cristo. Então, quando ele fala aqui, Emmanuel, dessas situações, dessas circunstâncias, e o que fazemos com esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, eu fui buscar lá em André Luiz, no livro Agenda Cristã, que eu recomendo, que é um livro maravilhoso, e André Luiz fala assim, lá no capítulo 49, no finalzinho, não permita que os dissabores governem o leme de seu destino. Então, se hoje nós estamos nessa situação, estamos, né, com dificuldades, não deixemos que essas dificuldades sejam as que vão dar a direção do nosso destino e da nossa vida. E André Luiz fala mais um pouquinho aqui, ó. Não fuja as lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. É assim que nós vamos aprendendo. E aí ele fala, não apague o achote, não apague a tocha da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Ou seja, quando tudo está bem, quando nós estamos nos sentindo mais equilibrados, eu esqueço de agradecer ao Pai. Muitas vezes eu esqueço de manter essa tocha da fé acesa, eu esqueço um pouquinho da oração, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então eu vou vivendo a minha vida e vou esquecendo desses momentos, dessa necessidade de manter a tocha da fé acesa. Porque se eu apago,
No momento que fica escuro, é que nem quando acaba a luz na nossa casa. Se eu não souber aonde está a vela e o fósforo, eu vou ficar que nem cego tateando a casa toda para encontrar, e até eu encontrar o fósforo e acender a vela, eu já passei um mau bocado. É a mesma coisa com a fé. Fala, Fernanda. Não? Termina aí o seu comentário. Então, o que acontece? Eu preciso manter essa tocha da fé acesa, eu preciso refletir se eu estou em desequilíbrio, né? Se eu estou buscando, como eu estou buscando esse equilíbrio, que eu preciso ter saúde. E nós estamos falando principalmente da saúde mental. E é muito interessante que quando nós falamos da saúde mental, nós pensamos no pensamento e esquecemos da origem do pensamento. Da onde nasce o pensamento? Nasce do coração. Ele nasce do sentimento. Se eu estou com raiva, o que eu vou pensar? Eu não vou pensar, que coisa boa. Não, eu vou pensar com raiva. Eu vou pensar com esses sentimentos. Então, eu preciso, por isso que Jesus disse, para cuidarmos do nosso coração. E o nosso tesouro está no nosso coração. Então, buscar esse entendimento. Eu sou enfermo? Por que eu estou vivenciando essa dificuldade? E daí a gente pensa assim, bom, eu estou enfermo, onde é que eu vou buscar o medicamento, o remédio? Jesus é o nosso médico, né? Aquele espírito evoluído, crístico. Então, como crístico, com todas as potencialidades. Professor, mestre, médico. Então, onde que está o remédio? O remédio está nas pílulas que constam dentro do Evangelho do Mestre de Jesus, e nós que somos espíritas buscamos esse remédio no Evangelho trazido por esse querido amigo, companheiro e irmão Allan Kardec. Então nós começamos a pensar, a refletir sobre essa questão da saúde. E detalhe, então é o que inclusive, Emmanuel fala assim, então eu estou com saúde, eu estou doente, não posso fazer mais nada da minha vida. Não, é neste momento em que eu vou encontrar a saúde, o equilíbrio do eu espiritual, do eu imortal, é através do trabalho no bem. E é isso. E quando eu me curar, quando eu estiver bem, eu continuo com essa missão de auxiliar o outro. Não, agora eu estou bem, foi o que a André Luiz falou. Deixa a minha fé de lado, deixa tudo para lá, deixa o outro para lá, esqueço, porque agora eu estou bem. Vou pensar só em mim, vou seguir em frente. Não, é um trabalho contínuo de auxílio, de coletividade. Fala, Fernandinha, que eu já falei muito. Não, imagina, é para falar mesmo. O que eu ia comentar é que uma frase nesse estudo muito interessante, porque a Ana falando aí da nossa busca, né, de como a gente fazer para tomar, mas hoje, a gente já acabou o Setembro Amarelo, né, Ana? Mas a gente sabe que tem pessoas que, ao identificar o seu erro, estacionam nele. Ficam ali remoendo o erro que fizeram. E, Emmanuel, eu tenho uma frase aqui que é muito importante desse capítulo. Ele diz assim, mesmo assim, urge não perder tempo com lamentações improfícuas. Ou seja, descoberto o que nos aflige, descoberto que nós fomos os causadores, então nós temos que seguir. A gente vai lamentar, a gente vai sentir aquela angústia, vai sentir aquela tristeza, vai pensar de que forma eu vou resolver isso. Ele falou, a gente não pode perder tempo com lamentação. Porque a lamentação, ela deixa a gente estagnado, e o nosso grande objetivo é continuar, não é isso, Ana? Isso aí, porque se você fica nessa vibração, você não segue em frente, aquilo te paralisa, né? A Doralice está falando aí, uma amiga que venceu o câncer diz hoje, bendito o câncer que me curou de mim. Tantas foram as mudanças que ela realizou quando se deparou com a doença. É verdade, Dora, e nós precisamos ter esse olhar, né? A inchada parada, ela enferruja, exatamente. Então, não estagnar, não deixar com que essas situações nos paralisem. Porque se nós olharmos para trás, e trazendo Emmanuel no livro, eu separei aqui, eu marquei exatamente essa parte onde diz assim, podemos, entanto, responder esperançosos e otimistas. Ou seja, nós precisamos nos manter esperançosos e otimistas, porque nós já vencemos muitas dificuldades. Que há muita diferença de vez que no passado
éramos insensatos, agravando inconscientemente os nossos males. Hoje nós já não somos mais esses. Hoje nós somos aqueles que ele fala aqui, ó, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades. Por isso que nós estamos aqui, num sábado, às 19 horas, reunidos, buscando estudar esse estudo íntimo, buscando nos conhecer, buscando encontrar onde estão as nossas enfermidades, para poder trabalhar, buscar no Evangelho o medicamento, porque o Evangelho está lá. E olha só, o Evangelho do Cristo não tem contraindicação, não tem overdose, não tem superdose, pode ser de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, quantas vezes quiser. E aí ele termina assim, ó, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Então é isso, fugir desse desequilíbrio, fugir de estar no sentido, na contramão da lei natural, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Fernandinha, então é isso. Vamos mais um pouquinho, já são 7 horas. Não, porque eu ia falar agora, e você, e essa frase que a Ana, esse trecho que a Ana leu, é o trecho que fecha o capítulo Estudo Íntimo, e passaram-se 32 minutos que a gente nem viu, Ana Cláudia. Muito gostoso esse papo. Exatamente. Meus amigos, é com muita alegria que a gente, então, termina aqui o nosso estudo de hoje, onde a gente recebeu a nossa companheira querida Ana Laura. Recebemos também todos os amigos que viram e participaram com a gente, enviando suas colocações. A Dora é uma companheira querida que tem o Café com o Evangelho. Nós duas já fomos no Café com o Evangelho. A Dora vai vir aqui também, que eu já marquei com ela. Então, assim, a gente está fazendo um movimento de divulgação do Espiritismo. Do Espiritismo que a gente estuda, né, Ana? Do Espiritismo que a gente ama, e a gente termina agradecendo a Allan Kardec. Com certeza. Se não fosse por ele, a gente não sabe se realmente viria dessa forma e com essa qualidade. Amigos, uma boa noite. Boa noite. Excelente final de semana para todos vocês. Gratidão. Boa noite a todos. Dora, gratidão. Luísa e Rosana Andréia. Um abraço. Muito obrigada.